No momento literário de hoje, a gente vai estar falando sobre o arcadismo, fazer um resumo, explicação do contexto histórico desse movimento, as principais características do arcadismo e o arcadismo no Brasil. Bom, o arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, como setecentrismo, foi um movimento literário que surgiu na Europa no século XVIII. O nome arcadismo faz referência à Arcádia, região da Grécia Antiga. Na mitologia grega era a morada de Pan, o deus grego dos bosques, matas e dos pastores, tida como ideal de inspiração poética. Os escritores desse período, conhecidos como Árcades, buscavam se distanciar da forma de escrita do barroco. A escola literária anterior, que tinha os exageros e excessos como uma de suas características. Os autores do arcadismo tinham o costume de assinar seus trabalhos com pseudônimos baseados nos nomes de pastores da poesia grega ou latina. Isso explica a presença da mitologia grego-romana e do pastoralismo nas obras arcadistas. Essa estética literária foi observada principalmente na França, Itália, Espanha e Portugal, e exatamente por isso também chegou ao Brasil. Então, sobre o contexto histórico do arcadismo. O arcadismo surgiu em 1756, quando fundaram a Arcádia Lusitana, uma reputada academia literária que tinha como objetivo combater os excessos do espírito barroco e orientar a produção poética para uma estética neoclássica. Com o objetivo de se afastar da estética barroca, o poeta Árcade baseia-se nos preceitos do iluminismo, movimento filosófico de bases racionalistas e antirreligiosas. O contexto desse movimento é marcado também pelo avanço técnico e tecnológico que produziram a industrialização e o consequente êxodo rural. O período é fundamental para compreender o declínio do absolutismo e a ascensão da burguesia. Os autores árcades dialogam em suas obras com questões fundamentais da época, tais como a relação entre o homem e a riqueza ou como era viver na cidade. As principais características do arcadismo são a oposição ao barroco, como a gente já destacou, ou seja, os autores do arcadismo tinham como objetivo romper toda aquela estética, opondo-se aos exageros e rebuscamentos desse movimento. A inspiração iluminista, também algo que a gente citou. O arcadismo ele surge durante o iluminismo. Então, esse movimento sofreu bastante influência do movimento iluminista. O equilíbrio e busca pela perfeição. Essa busca pelo equilíbrio e pela perfeição ocorre devido à tentativa de resgatar as tradições clássicas. Vale lembrar que no classicismo, movimento que surgiu de inspiração para o arcadismo, o padrão de beleza era o greco-romano. O racionalismo, a razão era constantemente valorizada. O bucolismo e o pastoralismo também. A poesia árcade retrata uma natureza tranquila e serena, um refúgio calmo que se contrastava com os centros urbanos monárquicos. O burguês culto buscava na natureza o oposto da aristocracia. A poesia pastoral descreve a qualidade dos costumes rurais, exaltando as belezas da vida campestre e da natureza. E ocorre também a retomada dos valores clássicos. O classicismo serviu de inspiração para o arcadismo. Outras características desse movimento são a idealização da mulher amada, pureza e ingenuidade humana, linguagem simples e objetiva, figuras mitológicas, uso de pseudônimos, preferência por sonetos, temática cotidiana, enfim, dentre outras. As expressões em latim também eram usadas por demais no arcadismo. Algumas dessas expressões, uma delas, até hoje a gente utiliza bastante, que é a carpe diem. Segundo esse preceito, é necessário aproveitar o presente para contemplar a realidade, sem preocupar-se com o futuro. Outro é o fugire urbem. Para os líricos do arcadismo, a cidade não era o ambiente ideal para viver, pregando-se, portanto, a fuga da urbanidade como meta a ser alcançada. O locus amenus também. Atrelado ao fugire urbem, esse preceito afirma que o campo, o ambiente bucólico, é o ideal para o homem. E aí a gente chega no Brasil, que devido à influência portuguesa, o arcadismo chegou ao Brasil por volta do ano de 1768,
a partir da Arcádia Ultramarina, uma sociedade literária fundada em Vila Rica, atual Ouro Preto, e a publicação de obras poéticas do autor Cláudio Manuel da Costa. O marco inicial foi na cidade de Vila Rica, devido à importância econômica da região, já que nesse período foi descoberto o ouro no estado de Minas Gerais, e a região sudeste transformou-se numa importante referência intelectual da época. Nessa região dominada pelos portugueses, as ideias iluministas encontraram repercussão nos anseios e sentimentos nativistas, fazendo com que as primeiras obras fossem publicadas em terras brasileiras. E aí, a nível de Brasil, as características são a introdução de paisagens tropicais, valorização da história colonial e início do nacionalismo. Ou seja, lutas pela independência e inserção da colônia no centro das atenções. Todas essas características demonstraram que, além da importância literária, o arcadismo traz grandes contribuições para a compreensão de fatos que marcaram a história da Europa e do Brasil. E aí destacamos novamente o Cláudio Manuel da Costa, como o principal autor do arcadismo. Ele era poeta, advogado, jurista, e considerado esse precursor por destacar principalmente na poesia, destacar-se principalmente na poesia. O poeta mineiro, em seus textos, aborda elementos locais, descrevendo paisagens, temática pastoril, expressando um forte sentimento nacionalista. Outro que se destaca também é o José de Santa Rita Durão, autor do poema épico Caramuru, que deu origem inclusive ao filme, Caramuru, a invenção do Brasil. Eu já deixo como dica para quem não assistiu, assista, e para quem não leu ainda, leia. Frei de Santa Rita Durão foi poeta e orador, considerado um dos precursores do indianismo no Brasil. O Caramuru fala justamente sobre a relação, a interação de indígenas e europeus, sobretudo os portugueses. Outro que se destaca também é o José Basílio da Gama, poeta mineiro e autor do poema épico O Uruguai. Basílio da Gama, nesse texto, aborda as disputas entre os europeus, os jesuítas e os índios, sendo considerado um marco na literatura brasileira. Outro autor é o Tomás Antônio Gonzaga, jurista, político e poeta luso-brasileiro. Tomás Antônio Gonzaga é um dos grandes poetas árcades de pseudônimo Disseu. A obra que merece destaque é Marília de Disseu, de 1792. Ou seja, carregada de lirismo e baseada no seu romance com a brasileira Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Ficamos por aqui em mais um podcast desse momento literário e espero que vocês tenham gostado.